Como falar com os pais quando você diagnostica uma genesia? Não foi uma nem duas vezes que eu fui procurada no meu consultório por famílias preocupadas e aflitas com o prognóstico do caso daquele filho que tinha uma genesia. E aí, como é que você aborda, como você acalma o coração dessa família e explica as possibilidades terapêuticas diante dessa situação clínica? Meu nome é Priscila Ayub, eu sou doutora em ortodontia e esse canal é dedicado a você que também é ortodontista e tem amor por essa especialidade. Dicas clínicas, muito planejamento, muita mecânica você encontra por aqui. Então, se isso te interessa, antes da gente continuar, se inscreve nesse canal porque eu tenho certeza que você vai adorar estar por aqui comigo. Diante da agenesia, muitas vezes os pais ficam preocupados, sem saber o que esperar, especialmente quando a agenesia acomete dentes anteriores. E nós, enquanto especialistas, precisamos dar a eles notícias que os acalmem e que ao mesmo tempo deem noção, deem um prognóstico do que está por vir. Então, todas as vezes que eu sou procurada por uma família que já tem o diagnóstico de agenesia e gostaria de saber como conduzir, eu vou te contar como eu faço nessa consulta. Da mesma forma, eu sigo esse mesmo passo a passo quando eu estou diante de um diagnóstico de agenesia que eu preciso dar ao meu paciente. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a agenesia, ela pode ser associada a outros problemas dentários. Então, o paciente com agenesia é um paciente que tem que ser cuidado com muita atenção no nosso consultório. É um paciente que de tempos em tempos precisa vir para controle. É um paciente que precisa de um controle radiográfico mais rigoroso. Então, normalmente nós pedimos radiografias panorâmicas a cada 2 anos durante a fase de troca dos dentes de uma criança. Mas no paciente com agenesia, esse período ele é ainda mais reduzido e nós muitas vezes pedimos radiografias anuais. Por quê? Porque nós temos que procurar outros possíveis problemas. Nós temos que diagnosticar o trajeto eruptivo dos outros dentes. Nós precisamos avaliar se não tem chance de nós termos algum outro dente com agenesia ou talvez algum dente a mais. O padrão de anomalias dentárias associadas, ele é o responsável por essa agenesia. E esse grupo de genes do padrão de anomalias dentárias, ele pode causar não apenas a agenesia, como também outras alterações. Afinal de contas, vai me dizer que você nunca viu um caso onde nós temos agenesia de um lado e microdontia do outro? Não é tão comum isso? Por quê? Porque um é a leitura completa do problema e o outro é a leitura parcial. Então, é muito comum nós termos outras alterações. Por isso que é tão importante mantermos esse paciente num controle rigoroso no nosso consultório. Finalizado isso, vamos discutir então como abordar nessa consulta. Conforme eu já contei, muitas vezes eu sou procurada para dar explicações, para contar o que espera no paciente com agenesia. E essa consulta é uma consulta muito especial. Porque, por exemplo, se eu estou diante de uma agenesia de um incisivo lateral, eu preciso explicar para os pais todas as possibilidades terapêuticas. Incisivo lateral, normalmente é um dente que não costuma ter muito atraso. Então, se ele está diagnosticado com uma agenesia, provavelmente a agenesia mesmo será, e não um atraso eruptivo. Por isso, quando esses pacientes chegam no nosso consultório, nós precisamos contar a eles o que esperam. Ou seja, que nós teremos 2 possibilidades de tratamento. Em uma das possibilidades, nós temos a migração mesial de todos os dentes, a substituição do canino pelo lateral e do premolar para o canino. E assim nós finalizamos a questão ortodôntica com a migração desses dentes para o anterior. Isso é especialmente interessante diante da presença de terceiros molares. Agora, existem outros casos onde a gente não vai optar por fazer isso. Nós iremos pensar em abertura de espaço para implante. Quando que a gente vai saber sobre um ou sobre outro? Vários fatores vão ser determinantes. Um deles é sempre a má oclusão. Nós falamos isso por quê? Porque vamos supor que esse canino, ele já irrompe exatamente na posição do lateral. Quando nós temos a agenesia, a tendência do canino é irromper mais mesial mesmo, ocupando uma relação muito próxima à relação do incisivo lateral. E existem aqueles casos que o canino já acha que ele é um incisivo lateral, ele rompe exatamente na posição do incisivo lateral. E aí, em alguns pacientes, a relação posterior de sagital acaba sendo uma relação de classe 2.
Ou seja, o meu canino já está praticamente no meu lugar do lateral e o meu premolar está praticamente na minha posição de canino. Ou seja, é muito fácil resolver um caso desse, terminando de migrar um pouco os dentes posteriores para mesial e alcançando uma relação de classe 1. Acontece que existem outros casos que isso não vai acontecer. Existem outros casos que a região posterior já está encaixada numa classe 1. E aí, quando o canino rompe, ele rompe naquele espaço enorme, porque é o espaço destinado a um lateral e um canino. E aí, nesse caso, em termos mecânicos, é mais fácil a gente pensar em deixar espaço para implante. Mas é lógico que a mecânica, apesar de ser a primeira coisa que passa na nossa cabeça, ela não é o ponto fundamental. Porque nós, enquanto especialistas, conseguimos tanto movimentar os dentes em direção à classe 1 quanto à classe 2. Nós podemos tanto abrir espaço quanto fechar espaço. Isso independe. Envolve mais ou menos tempo de mecânica, mais ou menos custo financeiro. Isso também tem que ser colocado na balança, claro. Mas é possível fazer ambos os movimentos. E o que a gente precisa avaliar, que é um dos pontos mais importantes do meu ponto de vista? É a estética do sorriso. Transformar aquele canino em lateral, será que vai ser bem-vindo para aquele sorriso ou não? Bom, a literatura já nos conta que quando nós estamos diante de dentes mais amarelados e mais pontiagudos, isso tende a ser mais desafiador. Por quê? Porque quando a gente está diante de um dente mais amarelado, muitas vezes somente o desgaste, um certo acréscimo de resina não vai ser suficiente. A gente pode precisar de uma lente de contato. Às vezes esse desgaste tem que ser maior, talvez a gente precise de um tratamento endodôntico. Isso é um problema? Lógico que não é, nenhuma limitação. Você não vai deixar de transformar um canino num lateral por isso. Mas você tem que avisar a família no começo que existe essa chance disso acontecer. Outro ponto importante que a gente precisa avaliar é que às vezes o paciente tem um sorriso muito alto. E quando o paciente tem um sorriso muito alto, aquele canino no lugar lateral pode não ser tão estético para o sorriso. Por quê? Porque o volume da raiz do canino é muito diferente do volume da raiz do lateral. Então, isso também tem que ser avaliado no nosso planejamento, tá certo? Outro ponto, quando a gente migra o canino para mesial, a gente tende a deixar o sorriso um pouquinho mais fechado. Então, a gente tem que ver até onde isso pode impactar na estética do sorriso do nosso paciente. E, claro, avaliar também sempre a relação perfil, né? Nós vamos fazer a movimentação desses dentes migrando dentes posteriores para mesial e não fazendo retração, porque muitas vezes a retração não é bem-vinda e vai piorar a face do nosso paciente. Então, a face também precisa ser considerada. Todos esses elementos precisam ser colocados na balança no momento da nossa decisão. Tá gostando desse conteúdo? Muito legal, né? Isso e muito mais você encontra nesse canal que é, ó, cheio de novidades e dicas ortodônticas para você. Então para um pouquinho e se inscreve aqui para você poder contribuir comigo e nós termos motivos para que esse canal cresça a cada dia mais. Afinal de contas, a sua presença para mim é muito importante. Então quando essa família me procura, o que eu falo para ela? Eu falo, olha, diante desse caso, nós temos duas alternativas. Uma alternativa é o fechamento do espaço e a outra alternativa é abrir o espaço para a colocação de um implante. Quando eu fecho o espaço, eu preciso transformar o canino no lateral. Eu mostro no modelo que é o canino, vou transformá-lo no lateral e o dente imediatamente atrás, que é um pré-molar, ele se transforma num canino. Mostro que nós temos dois pré-molares, que não há problema na estética do sorriso ficar com apenas um pré-molar só. E ao mesmo tempo que eu conto isso, eu já começo a contar das dificuldades que a gente pode vir a ter no caminho. Então eu mostro como um canino é um dente muito maior do que um lateral, que eu preciso fazer algumas alterações na movimentação. Uma alteração que a gente sempre tem que fazer, por exemplo, agora discutindo entre nós, é extruir mais. Então, a minha colagem, ela tem que ser mais cervical no canino. Por quê? Porque eu preciso que esse dente extrua. Eu tenho uma diferença de altura de gengiva muito grande. Então, eu explico para a família que tem algumas alterações que eu faço desde a colagem para aquele canino ser transformado no lateral. E que ao longo do processo, a gente vai fazendo desgastes. Pode ser, sim, que esse desgaste venha precisar de um tratamento endodôntico. E se precisar, eu vou falar, vai depender da sensibilidade. E é por isso que o desgaste é feito de forma gradual, para a gente conseguindo controlar isso ao longo do tempo. Tem muitos colegas que fazem indicação de flúor nessa época também para nos ajudar. Outro ponto que eu falo daí é sobre a questão de que a cor e o volume da raiz desse canino eu só vou conhecer quando o dente nascer. Então, quando o
dente vir em boca, quando o dente romper, eu vou conseguir ter mais informações para dar um diagnóstico mais preciso, se para aquele caso vai ser melhor a abertura ou o fechamento de espaço. Mas quando você dá uma noção desse panorama para a mãe, ela já tem uma noção muito maior do que está para acontecer. Ela já sabe que você já está preocupado com a questão estética do sorriso do filho ou da filha dela. Ela já ganha um voto de confiança em você, porque ela já vê que você quer o melhor para aquele caso, que você sabe o que você está falando. E ela vê que você considera todas as questões. Você fala da mordida, você fala dessas questões de sorriso, você fala da questão do lábio, né? De que você vai ter que manter um bom suporte labial, porque isso também é o que nos faz envelhecer bem. A gente precisa tratar colocando a face como primária no nosso diagnóstico, no nosso planejamento. Por quê? Porque se a gente trata mal, aquela face, imagina, se você deixa o paciente birretruso, como ele envelhece mal conforme os anos passam? Então, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que cuidar desse ponto de vista. Então, quando você fala tudo isso, a mãe fica mais tranquila. Entende a necessidade do controle. Se o dentinho descido ainda estiver em posição, eu peço para cuidar desse dentinho para que ele fique ali o máximo de tempo possível, porque isso é importante para manter o osso na região. E da mesma forma, explico que se a gente for se preparar para o implante, que a minha principal preocupação é não apenas em como manter um dente ali até esse paciente esperar pelo implante, porque hoje a gente tem mini implantes, então a gente consegue deixar um elemento ali suspenso, então nós temos o dentinho ali até o paciente chegar na idade do implante dentário. Nós não podemos fazer o implante antes da hora, especialmente em pacientes em crescimento. Senão, depois de um tempo, o que vai acontecer? O crescimento acontece, pense, aquele implante vai ficar ali em uma posição mais alta, mais cervical. Então, todos os dentes vão crescendo e aquele implante se mantém ali como se fosse um dente anquilosado. A estética do sorriso daí fica horrível. Então, a gente não pode deixar fazer um implante antes da hora. O implante tem que ser feito no momento certo. E ainda se existe uma dúvida, você quer saber se quando se cessa realmente o crescimento da nossa face. Então, veja, quanto mais tarde, melhor esse implante acontecer. Então, de jeito nenhum ser antes dos 18 anos. Né? Muito difícil um implantodontista experiente aceitar fazer um implante antes da hora, porque eles sabem que ao longo do tempo a face cresce e aquele implante, ó, se não cuidar na hora certa de ser feito, ele vai ficando gradativamente mais cervical e gradativamente mais antiestético. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E daí, nesse tempo, a mãe tem uma preocupação especial. Como o meu dente vai ficar preso? Esse tempo você fala que ele vai ficar suspenso no mini implante, que a gente tem essa alternativa hoje. Então, o paciente fica sem aparelho, somente com o mini implante ali, suportando aquele dente até aguardar a época do implante dentário. Agora, mesmo com o mini implante, perde-se osso nessa região, tanto em altura quanto em largura. Então, é algo que a gente precisa ficar atento. Já teve casos, inclusive, quando eu estava em Bauru, que a gente levou, o canino era muito agradabilíssimo esteticamente. Então, o que a gente fez? Era um dente com coroa clínica curta, uma ponta de cúspide muito discreta, uma coloração bem agradável, mais claro. Então, o que a gente fez? Deixou o canino no lugar do lateral. E aí, quando o paciente cresceu, estava lá com seus 16 anos, a gente iniciou a ortocorretiva para poder voltar o canino para o lugar dele. E aí tinha aquele osso exuberante, né? Pra gente fazer a instalação do implante. Então, essa é uma carta na manga que você pode ter. Se o canino for bonitinho e a oclusão for favorável, ó, deixa o canino no lugar do lateral. E quando você for entrar em ortocorretiva mais perto da época do implante, você distaliza. Se não, se você não for fazer isso, considere o mini implante, né? Como a gente acabou de falar. São as nossas principais alternativas nesse caso. Da mesma forma que se a gente tem a genesia de um dente inferior, né? Por exemplo, um segundo pré-molar, né? A gente precisa falar para a mãe das possibilidades de abertura e de fechamento de espaço. Sabe-se que esses dentes, eles têm uma excelente longevidade. Então, muitas vezes a gente deixa esses dentes por um tempo maior para que ele fique ali em boca guardando espaço para o implante sem problema nenhum. E se a gente optar por fechar o espaço, vamos supor que a gente tem um terceiro molar lá e opta por fazer a exodontia seguida da perda de ancoragem. Podemos usar mini implantes, podemos usar protratores que nos ajudam nessa mecânica. Mas normalmente quando o dente é posterior, o impacto estético é menor e a família fica um pouco mais tranquila em relação a isso. Fica mesmo a questão do nosso planejamento, né? Aí, nesse caso, então, o que conta é a presença do terceiro molar, que se o terceiro molar estiver presente, muitas vezes é favorável nós fazermos o fechamento.
Assim como nós avaliarmos se esse dente não está em anquilose. Porque se esse dente descido estiver anquilosado, gradativamente ele vai ficando mais baixo e nós vamos criando um defeito ósseo ali. Então, não é bom deixar um dente anquilosado para guardar o implante. Nesse caso, é mais indicado a gente fazer a exo do dente descido, que está anquilosado, e seguir a migração posterior à perda de ancoragem, mesmo sabendo que é um movimento demorado, para que a gente consiga entregar melhores resultados para o nosso paciente. Porque deixar o dente anquilosado aguardando o implante é criar um defeito ósseo muito grande e muito difícil de ser reabilitado posteriormente, certo? Então, esse é um ponto importante. E aí, para nos ajudar nessa mecânica de fechamento de espaço, podemos considerar mini implantes, podemos considerar protratores, que nos ajudam muito nessa perda de ancoragem do arco inferior. Mas vale lembrar 2 pontos aqui. O primeiro é que quando nós estamos diante de agenesias, nós estamos no padrão de anomalias dentárias associadas. E o atraso eruptivo também é uma anomalia dentária. Então, os segundos premolares são dentes que comumente atrasam. Por esse motivo, antes de você ficar aflito, quando o assunto é segundo premolar, acalma o coração e fala para o pai que você está diante de uma provável agenesia e que você vai manter o controle. Não bate o martelo da agenesia logo de cara não, senão pode ser que esse dente apareça sem querer, porque existe esse histórico na literatura. E outro ponto importante é que os mini implantes e acessórios como, por exemplo, os protratores mandibulares, eles nos ajudam muito nessa fase. Por quê? Porque nos pacientes com anomalias dentárias associadas, o mais comum são os dentes terem forma simplificada, os dentes serem pequeninos. Então, é mais comum sobrar espaço do que faltar. É muito mais difícil você ter a possibilidade de expandir um paciente desse por apinhamento, por exemplo, porque é mais difícil você encontrar apinhamento nesses pacientes. Não que não exista, mas é mais difícil. Então, é legal a gente ter essas noções de mecânica, porque elas tendem a nos ajudar a resolver esses casos que são pouco mais desafiadores. Afinal de contas, a perda de ancoragem, especialmente no arco inferior, ela é um pouco mais suada pra gente. Por isso que eu falei aqui rapidamente sobre isso. E se você quiser saber mais sobre protratores mandibulares, nós temos vídeos nesse canal que você pode aprender a instalar e usar essa ferramenta como carta na manga para tratar esses pacientes também. Certo? Vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar mais longo. Muito obrigada e até breve, porque esse canal é cheio de novidade para você. Um beijo!